Fala, galera do canal! Dessa vez a gente vai falar sobre o 5º capítulo do livro A Sociedade do Cansaço. Pera aí que eu vou tirar uma foto. Pra capa, não é mesmo? E aqui, como sempre, como de costume, eu fiz minha colinha. Porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro mesmo. E vamos lá. O nome do capítulo se chama Pedagogia do Ver. É bem esquisito esse nome. Talvez eu chamasse ele de hiperatividade pacífica. E vocês vão entender por quê. E também, se vocês viram também um pouco do meu stories hoje no caso, né, que eu tô gravando na quinta para postar amanhã, vocês vão entender. Nietzsche, no livro ele fala que Nietzsche fala que a vita, ele chama de vita, mas no caso se refere à vida, né? Vita contemplativa é o aprender a ver. E o que é esse aprender a ver? Não é somente de ver com os olhos. Não, é tipo ver de descansar, ver de ter paciência, ver de ter atenção. É ver de olhar com demora, um olhar demorado. É você ter paciência, é ver as coisas que estão acontecendo e ter paciência com elas. É ver as coisas que estão acontecendo e descansar, sabe? Tem gente que, remetendo à religião, tem gente que fala assim, eu descanso no Espírito Santo, tipo, eu não vou me preocupar porque Deus sabe. Mas aí Nietzsche vem falar que a gente tem que aprender a ver, a ter esse descanso, a descansar, a ter esse olhar mais calmo perante as coisas, a aprender a não reagir. Então, a ter uma vida contemplativa e aprender a ver. Dentro dessa vida contemplativa, a gente tem que aprender a ver as coisas com mais calma, a ver as coisas com mais atenção, a ter um olhar diferenciado. Por que ele fala isso? Porque ele ainda traz que essa vida contemplativa não quer dizer que seja uma vida pacífica. Não quer dizer que se você está calmo, parando e observando as coisas, que você está agindo de maneira pacífica. Que você simplesmente está parado lá observando e vendo o mundo passar. Não. Pelo contrário, ele afirma que quando você está na vida contemplativa, você está, aí sim que você está ativo, que você tem que dizer não às coisas que te incomodam, aos estímulos intrusivos, aos estímulos, como diz a psicologia, aos estímulos aversivos, né? Então ele diz que essa vida contemplativa não quer dizer uma vida pacífica, uma vida que você diz sim a tudo, porque você tem que ter calma e atenção. Não, pelo contrário, você tem que dizer não. Não às coisas que te incomodam, porque você está vendo, você está contemplando. Porque agora você parou. É igual assistir jornal. Eu acho que é um bom exemplo. Não tem como você assistir jornal, só que você vai assistir jornal comendo. Então você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você não está parando para focar em nenhum dos dois. Então você não está contemplando nenhuma das duas situações. Você não está nem contemplando as notícias, nem assistindo as notícias, nem prestando atenção nelas. E você também não está contemplando sua comida, sua sensação, o gosto, saciando a sua fome. Não. Você está ali fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E aí, Nietzsche vem convidar a gente para essa vida contemplativa, e justamente nessa situação do jornal, de assistir TV, né, assistir o jornal, a gente pode parar nisso. Olha, se você ao mesmo tempo está comendo e está assistindo o jornal, você vê uma notícia lá super, morreu tantas pessoas no tiroteio numa escola. Aquilo ali vai entrar na sua mente e vai passar. Você vai estar pacífico com aquela informação, você vai estar passivo, simplesmente aquela informação vai entrar na sua mente, você não vai prestar atenção, vai passar. E quando você tem um olhar contemplativo, que você realmente contempla a situação, um olhar mais calmo, mais demorado, você fica indignado com aquilo. Você sente aquela dor. Não é que você sente aquela dor, mas você tem a empatia, né? Que os seres humanos sempre prisam muito por ela.
você se importa, então você se contempla com aquela notícia. Por que dizem que hoje em dia os seres humanos já não estão mais nem aí pra ninguém? Por causa disso. Porque as pessoas não têm mais tempo de assistir o jornal de verdade. As pessoas só passam pela notícia e, pra elas, morreu mais um, porque simplesmente passou. Não estão contemplando mais, elas estão pacíficas às informações, elas estão agindo passivamente e não estão contemplando, porque a vida contemplativa não quer dizer uma vida passiva, ao contrário, você diz não ao que você não quer que esteja acontecendo na sua vida, porque você finalmente parou para ver que alguma coisa está errada. E aí o livro vem trazer que a hiperatividade gera hiperpassividade. E é justamente isso que a gente está falando. Essa hiperatividade de estar todo dia trabalhando e tal. Por que ele traz isso? Que a hiperatividade gera hiperpassividade. Porque, por exemplo, se eu estou no meu trabalho e eu estou hiperativo e eu tô no meu dia a dia fazendo as coisas, não tô nem prestando atenção ao meu redor, eu simplesmente reajo aos estímulos que me aparecem. Se alguém me falar uma coisa, eu simplesmente respondo e no final das contas eu nem me lembro o que foi que eu respondi direito para aquela pessoa, porque eu reagi. Eu não pensei antes de fazer, eu reagi, eu só reagi. Então não há um pensamento, não há um querer, não há um rastro seu, sabe? De realmente ver o que você quer por dentro. Não, só há uma reação. Por isso, passivo, né? Por isso que traz o ser como passivo. Passivo não no quesito de você estar sentado sem fazer nada, mas simplesmente de você ver as coisas, ou... Não é ver as coisas, porque você não está vendo, né? Mas simplesmente o fato de você não ver as coisas. E você deixar passar, porque você não está vendo. Por isso, passivo. Porque você não está vendo. Você simplesmente está passando a vida, né? Você está vivendo ou você está só sobrevivendo, só passando por ela? Né? Tem essa. Você é hiperativo, vive trabalhando, vive fazendo as coisas e se torna um ser passivo, porque você está vivendo ou você só está passando pela vida. E aí você só reage. Você não cria as coisas, não gera nada. Quando você está estressado, vocês já perceberam isso, que quando você está estressado, eu não digo estressado no sentido de raiva, eu digo estressado no sentido de muitas coisas a fazer mesmo. E aí você acaba meio que com a mente meio esquentada. E aí você não consegue pensar em alternativas para resolver aquele problema, porque você simplesmente fica agindo passivamente, hiperativamente, sempre tentando resolver aquilo com as mesmas coisas. Você não cria nenhuma alternativa para solucionar aquele problema. Porque você simplesmente age, você não pensa, você não cria nenhuma alternativa. Aí vem aquela grande frase, né? Nada se cria, tudo se copia. E aí você somente copia os comportamentos antigos que não estão dando certo mais, né? Só por meio do não, da negatividade, você para. Só por meio do dizer não às coisas. Aquelas pessoas que não conseguem dizer não ao outro, né? O outro vem pedir alguma coisa, você não consegue dizer não. Você só aceita. Então só por meio do não, você consegue parar, você consegue respirar. Não, agora alguém vem te pedir alguma coisa e fala, não, eu vou olhar aqui. Só por meio dessa negatividade de dizer não. De dizer não, eu vou parar, eu vou prestar atenção, eu vou cuidar de mim. Você para. A diferença entre o robô... Olha, aí ele vem falar... Eu anotei aqui a diferença... Ele não vem falar dessa diferença, né? Mas aí eu trago como análise para vocês. Por que dizer não? Né? Um robô, uma máquina, um computador, não diz não. Você manda ela fazer um comando, ela vai lá e faz. E se ela não fizer, você manda pro conserto. Porque tem alguma coisa que está errada, né? E é justamente isso. Eu não sei se vocês lembram daqueles filmes de antigamente, até mesmo... Eu não sei se chegou a vir essa discussão no Robocop, né? Eu não me lembro. Mas tem muito essa discussão de criar robôs policiais. Eu já vi um filme, eu não me lembro o nome dele. Mas criar robôs policiais e robôs humanos. E qual seria a diferença deles?
os robôs humanos os robôs humanos, sorry. Pra você ver, né? Os seres humanos, os policiais humanos, quando eles estão numa situação que é delicada, por exemplo, se tem ali uma família que é o pai que está ameaçando a criança, mas aquela criança, se matar o pai, não vai ter como sustentar a criança, sabe? Sabe, uma situação bem delicada mesmo, que você não pode simplesmente matar o cara. Não pode simplesmente matar a pessoa. Um robô não. Um robô simplesmente mataria porque o cara tá cometendo um crime e pronto. Segundo a lei é essa, pronto. Entendeu? Não tenho muito o que parar pra pensar, pra raciocinar. Não tem muito o que dizer, não, pera, vamos parar. Vamos ver isso com os outros olhos. Vamos pensar um pouco. Não. Ele simplesmente age. E aí no filme que eu assisti, ele vem trazendo isso. Que se fosse um policial robô, ele poderia matar uma pessoa inocente. Porque simplesmente estava seguindo as regras. Tipo aquela história... Lembrei agora, uma história mais fácil para mim tentar defender, né? O ladrão. Tipo aquela história de roubar pão para comer, né? Se você acha isso crime ou não. Se você rouba para comer. E aí, se fosse um robô como policial, ele mataria o cara. Porque ele tá roubando, é contra a lei. Não importa se é pra comer, se o cara não tem mais nada pra comer na vida, se o cara tá ali como a última chance dele de sobrevivência, não importa. Roubou, matou. Agora um policial, ele já tem mais um plano, né? Ele já para, já pensa, já não vai matar o cara de vez. E aí é isso que ele traz, que essa hiperatividade, que muitas vezes a gente está envolvido nisso, muitas vezes a gente mata um inocente. O inocente pode ser até a gente mata a gente mesma todo dia, né? E não percebe, porque a gente está matando nossos sentimentos, o nosso racional. Nós seres humanos, somos muito potentes, cara, quando a gente usa os nossos sentimentos. Porque eles dizem muita coisa. Porque se tirarmos eles, nós seríamos robôs, máquinas. Que simplesmente a gente troca. Celular, por exemplo, esse celular que eu estou usando para gravar. Se ele não gravar, eu vou trocar ele, eu vou mandar ele pro concerto. Não tem muito. Se fosse um ser humano, não. Se fosse um ser humano, não. Se fosse um ser humano, eu teria que cuidar dele. Eu teria que ver por que ele não tá fazendo isso, por que ele não tá fazendo o que deveria estar fazendo, né? E aí teria um monte de processo, um monte de tratamento. Então nós não podemos agir simplesmente como máquinas hiperativas, passivas aos comandos. Não, nós temos que parar e pensar, passivas às regras, né? Aos comandos, aos estímulos externos. E aí, com a hiperatividade, nós desaparecemos. E é justamente isso que eu estou falando. Que muitas vezes a gente mata nós mesmos por conta da hiperatividade, por conta de ter que fazer muitas coisas, e a gente acaba não percebendo o que o nosso interior quer, o que a gente quer de verdade, e só aceita os estímulos de fora. Nós matamos, a hiperatividade mata a nós mesmos e ao outro. Muitas vezes a gente nega a nossa família, os nossos amigos, os nossos filhos, por conta de trabalho, de afazeres. Aquele momento do almoço, onde era para todo mundo estar sentado na mesa e compartilhar aquele momento, não. Se torna um momento onde todo mundo vai para a TV e ninguém presta atenção em ninguém. Nem sequer na TV, nem sequer na comida, nem sequer em si mesmo. Imagina no outro. Então, essa hiperatividade do mundo nos distancia, faz com que a gente desapareça e o outro também. Só um segundo que eu vou ler aqui o que eu escrevi. E aí o livro vem trazendo que o inevitável é o que mais irrita o ser humano, né? A gente tem a tendência de querer controlar tudo. Tudo tem que ser controlado, tudo tem que ser. E agindo imperativamente você não vai controlar nada, né? Nem pela vida contemplativa você consegue controlar grande coisa. Você consegue no máximo controlar as suas reações perante as coisas, não necessariamente as coisas. Né? O que acontece no exterior não tem como muito eu controlar. Eu controlo muito as minhas reações perante as coisas. E agindo hiperativamente, nem isso você controla. Porque você só reage, você nem pensa, né?
E aí é engraçado que também vai muito para a sociedade do possível, né? Sociedade positivista, que o estado de exceção vira normalidade. E aí, nessa parte que eu li, que o texto fala isso, o estado de exceção, e é justamente essa parte que eu copiei, eu não me lembro bem qual foi a página que estava, mas que o estado de exceção vira normalidade. E aí eu lembrei muito da questão dessas pessoas que têm esperança de Enem, principalmente aqui na minha região, porque eu não sei se vocês sabem, eu acho o Enem a prova mais desigual que existe. Ela não é... O povo fala assim, é nacional, prova nacional do ensino médio, que vai botar todo mundo no mesmo patamar. Não vai. É a prova mais desigual. É a prova que você não tem... Você que mora num... Você não tem chances, cara. Você não compete contra você mesmo. O povo fala assim, no Enem, nos vestibulares você compete contra você mesmo. Não, mentira. Mentira. Por exemplo, eu moro aqui, né, em Conceição, uma cidade do interior, que a educação, a minha mesmo, foi péssima. Tiro por mim, eu não vou falar dos outros, a minha foi péssima. E se for comparar a educação que eu tive, que foi, eu sempre estudei em escola particular, se for comparar a educação que eu tive de uma escola particular, que teoricamente as melhores, né, da cidade, com alguém que teve uma escola particular, eu não vou botar nem pública, bota particular, do sul, do Rio Grande do Sul. Meu primo mora lá, Johnny, meu primo mora lá, do Rio Grande do Sul. Não tem comparação, cara, não tem comparação. A educação dele é 1000 vezes melhor que a minha. Pega o povo de São Paulo, 1000 vezes melhor. Não tem comparação. Eu não tô competindo contra mim mesmo. Não tô. É a prova mais injusta que tem, cara. Porque não tem comparação a educação. Agora você pega os caras que estudam em escola pública aqui, que às vezes tem aula, às vezes não. Pega os caras que estudam em escola particular. Aqui também não tem comparação. Aí pega os caras que estudam em escola particular em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Cara, não tem comparação. Aí você quer falar que o Enem é a prova nacional que bota todos os alunos no mesmo patamar. Não bota. Não é. É a prova mais injusta que eu conheço. E aí o povo fala assim... Que aí, pra mim conseguir fechar essa frase, que o estado de exceção vira o estado de normalidade, né? Quando eu falava assim, na minha época, quando eu estudava, eu falava assim, eu queria fazer medicina, mas é praticamente impossível eu passar. Porque eu vim daqui, vim de Conceição. Praticamente impossível, minha educação não foi boa. Aí os caras viraram e falaram assim, mas você pode conseguir. Aí passava no jornal, né? Engraçado, na minha época passava no jornal, fulano de tal que viveu no lixão, ou nordestino de tal, que sempre estudou em escola pública, passou em não sei quantas 1000 faculdades federais de medicina, só que era tipo 1 em 1 bilhão, sabe? Uma pessoa em um bilhão que fazia isso. E os caras botavam isso como se fosse normal, como se fosse tipo, tá vendo aquele lá, ele consegue, você consegue também. Cara, não é assim. Não é assim, cara. Nós não somos iguais, todo mundo tem os seus problemas particulares, não é assim. Não é assim, cara. E não é porque, cara, parabéns pro cara, velho, que ele conseguiu. Pô, uma dedicação, mas não é assim. Não é porque o cara que viveu no lixão, que sofreu pra caralho, acredito que ele sofreu pra caralho, e conseguiu, que eu vou conseguir. Não é assim. É uma história em 1 bilhão. E aí eles querem botar o estado extraordinário, as coisas que acontecem de extraordinário na vida dos outros, como se fosse algo normal. É normal. Você vai conseguir, se o outro conseguiu, você consegue. É tipo aqueles caras que
Que agora é tipo BBB, não tem? Agora todo mundo quer virar Juliette. Não é assim. Houve só uma Juliette, não vai haver outra tão cedo. Porque é 1 em 1 bilhão. É, as histórias tristes que a gente vê de superação de gente famosa por aí, cara, é 1 em 1 bilhão. Se fosse fácil ser rico, bilionário, todo mundo era, não é. Se fosse normal, se fosse você também pode, carai. Bom, tirando esse estado de indignação da minha parte, esse estado de hiperatividade faz com que a gente, de sempre estar querendo produzir, né, de sempre fazer mais e mais, faz com que nós não possamos sentir emoções negativas. Na verdade, faz com que a gente não possa sentir nada, né? A gente só tem que produzir. Então a gente não pode sentir tristeza, não pode sentir raiva, a gente só pode produzir. E aí faz com que a gente seja sempre máquinas. E o livro traz um termo interessante, máquinas de desempenho autistas. Porque qual é a característica do autista, né? Do autismo? São pessoas, a principal característica, né? Não somente essa. São pessoas que elas se isolam no mundo delas. Então elas não conseguem ter uma comunicação, a comunicação social delas não é tão fácil, elas têm um problema ali de interpretar os símbolos sociais e as regras sociais, tanto de face das pessoas e tal. Mas aí o livro traz isso como máquinas, traz nossa sociedade, nós, seres humanos, cada um individualmente, como máquinas de desempenho autistas. Porque cada um tá na sua. Ninguém liga mais pra ninguém. E é igual eu trouxe lá anteriormente,
eu trouxe. Entendeu? Anteriormente, que quando a hiperatividade faz que nós desaparecemos e o outro também desaparece, porque você não vê o outro. Você não vê nem seus filhos, né? Tem gente que não vê nem os filhos acordados, né? Só vê quando tá de noite. Imagine o outro. Imagine um outro fora da sua casa. Então vira uma máquina de desempenho autista, onde não há conexão com o mundo exterior, só com você mesmo. E olhe lá, porque eu acho que nem com você mesmo você tá se conectando tanto. E aí, como eu botei a página 58 lá no Instagram, que vem trazendo, ó, a hiperatividade é a hiperatividade é paradoxalmente uma forma extremamente passiva de fazer que não admite mais nenhuma ação livre. Vou ler de novo porque eu me embolei. A hiperatividade é paradoxalmente uma forma extremamente passiva de fazer que não admite mais nenhuma ação livre. Por quê? Porque a hiperatividade, como eu falei, é uma forma passiva, né? Como eu vim falando no decorrer do vídeo. E que não admite nenhuma forma livre. Você não é livre mais para ter escolhas. Você não escolhe, você só age. Qual foi a última vez que você teve uma escolha de verdade por você? Fica essa pergunta. Vem comigo descobrir o que você quer. Eu te convido para essa pergunta. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa porque você realmente queria? Quer dizer,